Hoje nós vamos falar sobre Páscoa e o título da nossa mensagem hoje é: Páscoa não é coelho, não é ovo e também não é ressurreição. Páscoa não é coelho, não é ovo, não é chocolate e também não é ressurreição. Vamos aprender nesta hora o que a Bíblia nos ensina acerca da Páscoa. E eu vou ler aqui em Êxodo capítulo 12, versículos de número 7 e 8, e depois também o versículo 26 e o 27. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Versículos de número 26 e 27. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. A palavra Páscoa provém do termo hebraico Pessá, que significa passagem, ou passando por cima ou poupando. Passando por cima ou poupando. Esse é o significado da palavra Páscoa. Nós vemos que o povo de Deus, eles estavam no cativeiro do Egito. O povo de Deus estava construindo castelos, estavam construindo palácios para Faraó e para o povo do Egito, a descendência de Abraão, os hebreus, o povo de Deus. Porém, esse povo estava vivendo debaixo de aflição, como escravo no Egito. Aí Moisés está apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, no Monte Sinai, na Arábia, no deserto da Arábia. Aí Deus vai se manifestar numa sarça e vai chamar Moisés para libertar o seu povo do cativeiro, tirar o seu povo do Egito. E Deus vai dizer para Moisés o seguinte, em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Deus vai dizer para Moisés que ele está ouvindo o clamor do seu povo no Egito. Seu povo está em aflição e o povo está clamando a Deus, e Deus agora vai chamar Moisés para ir até a Faraó, para que Faraó liberte aquele povo e aquele povo venha sair do Egito para servir a Deus, para fazer uma aliança com Deus e passar a servir a Deus e receber uma terra abençoada que mana leite e mel. Moisés, ali naquele monte, recebeu o chamado de Deus como libertador, para ir até a Faraó, para Faraó libertar o povo do Egito. E Faraó endurecia o seu coração, e a cada vez que Faraó endurecia o seu coração, Deus enviava uma praga no Egito. E você já deve conhecer essa história, ou pelo menos parte dela. Foram enviadas 9 pragas no Egito, e até agora o coração de Faraó endurecia e o povo de Deus continuava cativo. O povo de Deus continuava preso lá no Egito. Porém, Deus já tinha determinado que iria libertar aquele povo. Deus escolheu Moisés para guiar aquele povo até a terra de Canaã. E agora, Faraó continua endurecendo o seu coração e Deus, ele vai dizer para Moisés o seguinte: olha, agora Faraó, ele verdadeiramente vai deixar o povo ir, porque eu vou mandar a 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos. E através dessa praga que eu vou enviar no Egito, Faraó vai mandar o povo embora.
eu vou libertar o meu povo com mão forte, e o meu povo vai agora herdar uma terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Aí Deus vai dizer para Moisés, foi esse texto que eu li aqui no capítulo 12, para que Moisés, ele e Arão reúnam o povo, e eles precisam fazer um ritual para que Deus proteja as suas famílias, proteja o seu povo da morte, porque a morte ela virá sobre o Egito, sobre o primogênito de todas as casas e de todos os animais. Agora Deus vai determinar, através de Moisés e Arão, que o povo, eles peguem um cordeiro de 1 ano, um cordeiro sem mancha, sem mácula, e eles vão sacrificar esse animal no sacrifício da tarde, derramar o seu sangue, pegar esse sangue e colocar numa bacia, e Deus vai dar as instruções de um ritual que eles irão fazer, matando aquele cordeiro sem mácula, um cordeiro limpo, sem defeito, derramar o seu sangue numa bacia. Agora Deus ordena que eles peguem um hisopo para aspergir aquele sangue nos umbrais e nas vergas das portas, isto é, aspergir o sangue em redor das portas das casas que eles moravam, que os hebreus moravam. Hisopo é uma planta com folhas e ramos finos que serve para aspergir. É como se fosse assim, para a gente entender de uma forma melhor, uma esponja para passar o sangue em todo o redor da porta, nas laterais, por cima, porque Deus disse que através da morte, a morte iria chegar no Egito, o Senhor iria matar o primogênito de todas as famílias, de todas as casas, porém aquela casa que tivesse com aquele sinal, que tivesse com aquele sangue envolto ao redor da porta, o Senhor não iria entrar ali para matar ninguém, aquela casa estaria protegida. Aí Deus manda eles matarem esse cordeiro, o cordeiro ou o cabrito, colocar o sangue na bacia, pegar o hisopo, passar o sangue em volta da porta da casa deles. Se a família fosse muito pequena, com um número reduzido de pessoas, poderia reunir com os vizinhos para matar um cordeiro e fazer esse ritual durante a tarde. E Deus também determinou que à noite eles iriam comer a carne daquele cordeiro assada no fogo com pães ázimo e com ervas amargosas. Vou ler aqui alguns versículos. O versículo de número 8, o versículo 7 vai falar que eles precisam colocar o sangue em volta da porta. O versículo 8, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e com ervas amargosas. No versículo 11 ele diz assim: assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Pois bem, vai entendendo aí, o povo precisava fazer aquele ritual, matar um cordeiro, cada família matando um cordeiro, derramando sangue naquela bacia, pegando o hisopo e passando em volta das suas portas, nas vergas e nos umbrais, de toda a porta em redor, eles iriam passar aquele sangue. E eles também iriam assar aquele cordeiro, comer o cordeiro durante a noite. O sacrifício era tarde, mas o cordeiro seria comido durante a noite. Aquela família iria se alimentar daquele cordeiro assado, não poderia ficar nada cru. E ainda eles tinham que comer com os seus lombos cingidos, isso é, vestidos, com sapato nos pés e com cajado na mão. Isso vai trazer um significado, porque Deus agora, através da praga que Ele vai enviar, Ele vai libertar o seu povo, e eles já têm que estar pronto para sair do Egito, na hora que Deus determinou após a praga da mortandade chegar. Pois bem, chegando meia-noite, a Bíblia fala que quando chegou a meia-noite, o Senhor desceu na terra do Egito para ferir
todo primogênito de todas as famílias, de todas as casas dos egípcios. Em todas as casas o Senhor entrou para matar o filho mais velho, o primogênito, e até o primogênito de todos os animais, de todos os rebanhos dos egípcios, morreu o primogênito. Mas aquelas casas que tinham a marca daquele sangue em volta, o Senhor passava por cima, por isso essa palavra Páscoa, passando por cima ou poupando. A casa que tinha a marca daquele sangue, daquele cordeiro que foi imolado, que foi sacrificado, essa casa era poupada da morte. Ali a morte não entrava, de sorte que a Bíblia diz que o juízo desceu sobre a terra do Egito, porém o povo de Deus, ele foi poupado daquele juízo de Deus. Aí agora você vai entendendo por que eles tinham que comer pães ázimos e o que significa pães ázimos. Pães ázimos são pão sem fermento. E eles tinham que comer também ervas amargosas. E eles tinham também que se alimentar do cordeiro, o cordeiro que foi sacrificado. E eu quero trazer para você o significado de cada um desses itens, porque tudo isso tem um significado espiritual. Pães sem fermento. Na Bíblia, o fermento, ele traz o simbolismo do pecado. E ele também traz o simbolismo das falsas doutrinas. Por exemplo, na época de Jesus era a doutrina dos fariseus, que era o fermento dos fariseus, que era o engano. Mas esse fermento aqui, ele traz um símbolo de pecado. Eles tinham que comer pães sem fermento, isso trazia um simbolismo. Eles iriam sair do Egito para fazer aliança com Deus no Sinai, lá naquele monte onde Moisés estava apacentando o rebanho, que ele teve a chamada de Deus para receber as tábuas da lei. E agora eles tinham que comer aqueles pães sem fermento para poder fazer uma aliança com Deus e não andar mais na prática do pecado. Porque aqueles que vão seguir a Cristo, aqueles que vão andar com Deus, aqueles que vão sair do Egito, que significa o mundo de pecado, eles não vão poder mais viver na prática do pecado. Então é o pão sem fermento, traz esse simbolismo. Os judeus, os hebreus tinham que tirar todo o fermento da sua casa e eles tinham que comer pão sem fermento, isto é, o abandono do pecado, para seguir a Deus. O segundo item daquele cerimonial eram ervas amargosas. Eles comiam aquelas ervas amargosas para se lembrar do sofrimento e da aflição que eles estavam passando no Egito. Ervas amargosas para eles lembrarem do sofrimento do Egito. E o cordeiro que eles tinham que se alimentar dele, aquele cordeiro assado, ele simbolizava, ele tipificava o próprio Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que veio nessa terra para tirar o pecado do mundo. Eles iriam se alimentar daquele cordeiro e eles tinham que pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais das portas das suas casas para ficarem livres da morte dos primogênitos. Aquele sangue que foi passado ao redor da porta, aquele sangue também trazia um simbolismo que era o sangue de Cristo. Muitos acontecimentos e cerimônias acontecidas no Antigo Testamento apontavam para os acontecimentos do Novo Testamento. Era chamado tipo de algo que iria acontecer no Novo Testamento. E tudo isso tem um significado. Aí a Bíblia diz o seguinte, que quando chegou a meia-noite, no versículo 29, estou no capítulo 12 de Êxodo, e aconteceu que à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. À meia-noite, a morte chegou, a praga da mortandade chegou, matando todo o primogênito de toda a casa, de toda a família egípcia. Inclusive, nem a família de Faraó escapou, porque o primogênito de Faraó morreu
tanto dos pequenos quanto dos grandes. A Bíblia diz que até os servos, aonde tinha uma família egípcia, ali o juízo de Deus se manifestou e ali morreu o primogênito. A Bíblia fala sobre essa praga dessa mortandade. E agora, o que aconteceu com o povo de Deus naquela meia-noite? O que aconteceu com o povo que tinha feito tudo aquilo pela fé, sacrificado o cordeiro, pegado sangue, passado nos umbrais das portas? O que aconteceu com todo esse povo hebreu, que é o povo de Deus, que estava dentro de casa, guardado, porque a ordem foi dada o seguinte: vocês não saiam de casa até o dia amanhecer. Vocês vão passar a noite em casa, e à noite vocês vão comer esse cordeiro assado. E vocês vão também comer essas ervas amargas e pães ázimos, que eu já expliquei para você o significado de cada coisa. Sabe o que aconteceu com eles? Eles foram poupados, Deus os poupou, porque Deus já tinha falado através de Moisés para eles o seguinte, no versículo 13: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima. Deus já tinha dito que vendo o sangue, ia passar por cima, não ia matar, não ia destruir, não ia entrar, a morte não ia entrar, como não entrou na casa de nenhum daqueles que tinham sangue do cordeiro na porta, daqueles que tinham que se alimentado do cordeiro e daqueles que estavam cumprindo pela fé aquele ritual que Deus havia ordenado por intermédio de Moisés e Arão. Portanto, essa palavra Páscoa, ela significa passando por cima ou poupando, e ela vai nos trazer aqui um entendimento de que foi por causa disso, foi porque Deus passou por cima e poupou a casa de cada hebreu que tinha feito aquele ritual e tinha passado aquele sangue em volta da sua porta, e o Senhor disse: esse sangue será por sinal. E a partir daquele dia, a Bíblia diz que os egípcios, eles tiveram um grande clamor. A Bíblia diz no versículo 30 do capítulo 12, e houve um grande clamor na terra do Egito, o povo gemeu, porque não havia uma casa sequer em que não havia um morto. E eu pregando isso para você agora, você vai pensar aí nessas coisas que têm acontecido nesses dias, quando você viu aquelas reportagens lá na Itália ou na Espanha, aqueles monte de caixões, aquele monte de pessoas mortas. Foi isso que aconteceu lá no Egito também. Em todas as casas havia um morto, e o Egito estava clamando, estava gemendo, e a Bíblia diz que Faraó se levantou, e ele disse: vamos mandar esse povo embora imediatamente. Esse povo precisa sair daqui do Egito, porque Deus tinha prometido que iria livrar o seu povo. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que até mesmo os egípcios, eles insistiram para o povo de Deus sair imediatamente daquela terra, com medo de Deus matar todos eles. E Deus determinou agora, através de Moisés e de Arão, que o seu povo passaria a comemorar aquele livramento da morte. O seu povo passaria a comemorar a Páscoa, a passagem, passando por cima. A partir daquela data, o povo de Deus, os hebreus, tinham que marcar no seu calendário e todos os anos fazer uma comemoração para se lembrar daquele acontecimento. Aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que agora o povo vai começar a comemorar a Páscoa, porque foi uma ordem que Deus deu a partir daquele dia. E Deus disse o seguinte: olha, vocês vão comemorar a Páscoa por todas as vossas gerações. E Deus está falando através de Moisés e de Arão para aquele povo, dizendo assim: agora nós vamos comemorar essa Páscoa todos os anos nessa data, para nós lembrarmos desse acontecimento. E o Senhor deu uma ordem: quando vocês chegarem lá na terra que eu vou dar para vocês, a terra de Canaã, a terra das vossas possessões, vocês estarão fazendo essa celebração, essa cerimônia, todo esse ritual vocês estarão fazendo conforme eu determinar, para que vocês lembrem que um dia vocês foram escravos no Egito. Agora olha só que coisa interessante. Deus ele vai falar que o povo vai fazer essa cerimônia ainda lá na terra de Canaã, depois que eles tiverem tomado posse da sua terra, sempre fazer aquela cerimônia.
e quando viessem os seus filhos, os seus netos, bisnetos, tataranetos, as suas gerações, e perguntassem para eles: o que é que vocês estão fazendo comendo ervas amargosas? O que é que vocês estão fazendo comendo esses pães ázimos? O que é que vocês estão fazendo aí? E eles vão dizer: essa é a Páscoa do Senhor, porque um dia nós fomos escravos lá no Egito. E no versículo 26, a Bíblia vai dizer o seguinte: e acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse? Que culto é esse? E eles vão relatar para os seus filhos e dizer assim: ó, os nossos antepassados foram escravos no Egito, e Faraó não queria libertá-los, e Deus enviou as pragas, até que Deus enviou a praga da mortandade, e matou o primogênito de todos os egípcios, em todas as casas, inclusive até o primogênito de todos os animais foram mortos. Porém, conforme Deus nos ensinou a matar o cordeiro, e aquele cordeiro ali, passar o sangue em volta da porta, e comer o cordeiro assado com ervas amargosas e pães ázimos, assim nós fizemos, e a praga da mortandade não entrou dentro das nossas casas. Não houve um só que morreu entre os hebreus, não houve um animal primogênito dos hebreus que morreram, porque eles foram poupados. Deus poupou Páscoa, poupando ou passando por cima. Aí o povo hebreu, ele passou a comemorar todos os anos essa Páscoa. E o que eles celebravam? O que eles agradeciam a Deus? Eles agradeciam a libertação do Egito. Eles eram escravos, eles trabalhavam para Faraó, eles não tinham salário, eles não tinham nada de posse deles, eles não eram donos de terra, donos de casa, eles eram escravos. E através daquela praga que Deus mandou, através daquela 10ª praga, Deus libertou eles do Egito, e eles deixaram de ser escravos para tomar posse de uma terra que é a terra de Canaã. E toda vez na Páscoa eles estavam comemorando essa libertação, porque não eram mais escravos, e estavam comemorando também a salvação, porque a morte não atingiu eles. Então eles estavam agradecendo a Deus o livramento da morte. Então, olhando para todo esse cenário, nós vamos entender que todos os anos os judeus vinham comemorando a Páscoa para agradecer a Deus, porque Deus tirou eles do cativeiro, porque Deus livrou eles da escravidão, e porque Deus os livrou da morte, pelo livramento da morte, isto é, pela salvação de Deus. Aí agora nós vamos trazer para o Novo Testamento o que a Páscoa tem a ver conosco, o que a Páscoa tem a ver no Novo Testamento. Se naquela época a Páscoa era uma comemoração, uma festa judaica, aí nós vamos trazer para o Novo Testamento. Através de Jesus você vai entender o que significa a Páscoa hoje, que não tem nada a ver com ovo, não tem nada a ver com coelho. Isso aí é a Páscoa secularizada, é a Páscoa comercial, e entendo o que eu vou te dizer, também não tem nada a ver com ressurreição. Não existe nada de Páscoa com ressurreição. Podemos comemorar a ressurreição de Cristo? Sim, comemorar porque Jesus ressuscitou, glória a Deus, mas não tem nada a ver com Páscoa. Páscoa significa passando por cima ou poupando. Páscoa, ela é a comemoração, aqui os judeus estão comemorando, da sua libertação e da sua salvação, do seu livramento de morte, quando eles passaram aquele sangue do cordeiro e mataram aquele cordeiro pela tarde, e agora a morte não entrou dentro da casa deles. Jesus agora, como judeu, ele participava da Páscoa. E eu vou te mostrar aqui a última Páscoa que Jesus participou e o que Jesus falou, para a gente entender agora no Novo Testamento, porque não estamos mais na Antiga Aliança, estamos na Nova Aliança. Jesus veio como divisor de águas, para mudar a história. Jesus veio para
consolidar uma antiga aliança. Aquela Páscoa do Antigo Testamento foi uma libertação do povo para um encontro no Monte Sinai, para receber as tábuas da lei e viver segundo as ordenanças de Deus, isto é, o Antigo Testamento, a antiga aliança. Mas Jesus veio para uma nova aliança. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele foi até a cruz do Calvário, o seu sangue foi derramado. Para quê? Para também nos dar libertação e também nos dar salvação, não da morte física, mas a salvação da morte eterna. Vamos entender aqui agora o que Jesus fez quando ele veio e o que significa a Páscoa no Novo Testamento. Eu quero que você entenda agora, no Novo Testamento também a Páscoa, ela tem um significado. Vamos ver aqui em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 15 até o versículo 20. Aguenta aí, presta atenção. Eu preciso ler esse texto para que você compreenda bem o que significa a Páscoa agora, na nossa era, agora nesse Novo Testamento, nesse novo tempo, depois da nova aliança. Olha aqui, Lucas 22, 15. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, é Jesus que está dizendo, antes que padeça. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança, é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ali, naquele dia de quinta-feira, e Jesus seria morto na sexta, como o cordeiro que foi oferecido para nos livrar das mãos de Satanás e nos libertar do mundo de pecado, e também para nos dar o livramento da morte, isto é, a salvação. Ali agora, nessa quinta-feira, Jesus, ele como judeu, ele vai reunir os discípulos para participar da Páscoa, porque ele comemorava, junto com os judeus, aquela celebração que Deus havia determinado. Só que Jesus agora faz algo diferente. Jesus, ele ali na mesa com os discípulos, ele dá graças àquele pão, e ele parte o pão, e ele entrega para os discípulos, e ele diz assim: este é o meu corpo que é partido por vós. Ele diz assim, ó, esse é o meu corpo. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: esse é o meu corpo que por vós é dado. E agora eles vão participar daquele pão que já representa o corpo de Cristo. Já não é mais aquele cordeiro lá no Egito, mas é o Cordeiro de Deus que vai até a cruz do Calvário, e aquele pão é o símbolo do corpo dele. E Jesus prossegue dizendo: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. E Jesus entrega aquele cálice para que eles possam participar. E Jesus diz para que eles venham fazer isso em memória dele. Jesus, ele dá uma ordenança para o seu povo. E a igreja tem duas ordenanças. Uma é o batismo e a outra é a ceia. E agora Jesus, ele está transformando essa Páscoa em uma ceia, porque agora Jesus está estabelecendo uma nova aliança. Jesus está estabelecendo um novo livramento, não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. Romanos capítulo 6, Paulo fala que todo aquele que peca, ele se torna escravo do pecado, e Jesus veio para trazer essa libertação do pecado. Jesus veio para libertar o homem do pecado, e Jesus veio também para livrar o homem da morte. Mas aí eu já não estou falando da morte física, eu estou falando da morte espiritual, que também é chamada de segunda morte, ou morte eterna, que é a morte que a pessoa vai viver para sempre longe da presença de Deus. Jesus estabelece agora a ceia, e a igreja
Todos os meses, geralmente, a igreja, ela celebra uma ceia. Talvez você já tenha entrado numa igreja evangélica e visto que lá as pessoas pegam os elementos que são o pão e pegam o elemento que é o suco de uva, que representa o vinho, e ali aqueles elementos, eles simbolizam, eles tipificam o corpo de Cristo e eles simbolizam o sangue de Cristo. Lembra lá no Egito, quando o povo comia o cordeiro assado? Agora o povo vai comer aquele pão que representa o corpo de Cristo. Olha o que Jesus diz em João 6, versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então Jesus está dizendo que ele é o alimento. Em João capítulo 6, ele fala que ele é o pão que desceu do céu, e ele fala que nós precisamos nos alimentar dele, assim como as pessoas se alimentavam daquele cordeiro assado lá no Egito, e aquele cordeiro, ele simbolizava, ele tipificava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o próprio Jesus Cristo. Assim também na ceia, nós participamos também deste pão, que significa, que simboliza o corpo de Cristo, e também nós bebemos aquele cálice, e aquele cálice, ele traz o significado do sangue de Jesus. Olha o que o Paulo fala sobre a Páscoa, isto no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo vai falar que Jesus é a nossa Páscoa, agora no Novo Testamento, não no Antigo Testamento, não nas garras de Faraó, não aprisionados pelo inimigo, mas agora no Novo Testamento. Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo agora vai dizer assim, abandone o fermento velho, abandone o pecado, porque agora nós estamos na presença de Deus. E ele fala assim, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha o que Paulo está dizendo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo está falando alguma coisa aqui em ressurreição? Não, Paulo está falando sobre o sacrifício. Foi o sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário. Foi por causa do sacrifício dele que nós recebemos a libertação do pecado, a libertação das garras do inimigo e também a salvação, o livramento da morte eterna. A morte eterna, ela não tem poder sobre aqueles que se alimentam simbolicamente do Cordeiro, que hoje é o pão que desceu do céu, e daqueles que participam do sangue da nova aliança, que é a hora da Santa Ceia, que é aquele cálice que representa, que simboliza o sangue de Jesus Cristo. Olha o que diz Apocalipse capítulo 2, versículo 11, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aquele que vencer, aquele que tiver coberto pela marca do sangue do Cordeiro, o dano da segunda morte, ele não vai sofrer. A segunda morte é a morte eterna, é viver para sempre longe de Deus. Essa morte não vai alcançar aquele que já tem o sangue de Cristo aspergido no seu coração. Entenda todo esse significado aqui no Novo Testamento. Jesus hoje, ele é o nosso libertador, conforme Deus chamou Moisés lá naquele monte Sinai para libertar o seu povo do Egito. Jesus, ele é o nosso libertador. Moisés, ele era um tipo de Cristo, ele tipificava a Cristo. E você vai ver isso em Isaías capítulo 61, no versículo 1, quando a Bíblia está falando sobre Jesus Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Jesus veio para libertar um povo, assim como Moisés foi enviado para libertar também o povo do Egito. Jesus é o nosso libertador. Em João capítulo 8, versículo 36, ele mesmo diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
esta é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro que veio para nos libertar e nos salvar da condenação eterna e nos livrar da condenação eterna. Talvez você esteja aí aprisionado no pecado, você esteja aí aprisionado nos vícios, e Jesus, Ele quer te libertar, assim como Moisés foi enviado para libertar aquele povo, Jesus foi enviado para libertar um povo. Isaías 61, ele fala que veio para libertar os cativos, ele veio para libertar os cativos e dar a abertura de prisão aos presos. Não é aqueles presos que estão lá no presídio, é as pessoas que estão aprisionadas pelas grades espirituais. Jesus veio para trazer essa libertação e Jesus veio para trazer essa salvação. Assim como os judeus, eles comemoravam todos aqueles anos aquela Páscoa, e os seus filhos, netos, de geração em geração, perguntavam que culto é esse? E eles diziam, este é o culto da Páscoa, porque Deus nos libertou lá no Egito, porque Ele mandou a gente matar um cordeiro, e o sangue do cordeiro foi colocado em volta das nossas portas e morreu lá na casa de todo egípcio. A morte chegou, mas na nossa casa não chegou, porque nós tivemos o livramento e a salvação de Deus. Nós tivemos a libertação do Egito, e Deus nos tirou do Egito, e eles comiam aquelas ervas amargas, e dizia como deve ter sido sofrido, como deve ter sido difícil para o povo, os nossos antepassados lá naquela terra do Egito, e eles comiam pães asmos para saber que não podiam mais viver na prática do pecado, porque estavam servindo a Deus e eles estavam comemorando a Páscoa. Mas agora Jesus veio na quinta-feira e Ele mudou a história. Ele falou, agora bebe aí o sangue da nova aliança que é derramado por vós, do Novo Testamento que é derramado por vós. E Jesus já está falando de algo que vai acontecer na sexta-feira. Na sexta-feira ele vai ser oferecido também na parte da tarde, às 3 horas da tarde. Jesus está como sacrifício da tarde lá na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro, seu sangue vai ser derramado para quê? Para a libertação de um povo e para a salvação de um povo. Lembra que o povo hebreu, eles tinham que comer apressadamente na sua casa o cordeiro assado, e eles tinham que estar vestidos, eles tinham que estar com seus lombos cingidos, com sapato nos pés, e com um cajado na mão. O cajado servia para guiar os animais, para fazer os sacrifícios, também para alimentação. E agora eles tinham que estar prontos para sair, porque Deus ia tirá-los do Egito. Quando a gente participa da ceia também, no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 26, a Bíblia vai dizer o seguinte, que a gente participa do pão e do cálice, anunciando a morte do Senhor até que venha. A qualquer momento nós vamos sair também dessa terra. Nós estamos também participando desse ritual, agradecendo a Deus pela libertação e pela salvação, porque agora Cristo é a nossa Páscoa. Jesus, ele é o nosso libertador. O pão que desceu do céu, ele é o nosso alimento. Jesus é o nosso cordeiro sem defeito. Lembra que o povo lá, ele tinha que pegar um cordeiro sem defeito, sem mácula. Não podia ser um animal com defeito. Era um animal de 1 ano, sem mácula. E tinha que sacrificar. Aquele cordeiro, ele representava Cristo. E Cristo é o cordeiro que não tem pecado, que não tem mancha, que foi sacrificado por nós. E agora, quando a gente vai para a igreja para participar da ceia, a gente se alegra, porque um dia nós fomos escravos, não no Egito, mas no mundo de pecado. Quantas pessoas estão dentro da igreja que eram traficantes, que eram viciados, que eram adúlteros? Quantas pessoas estavam aprisionadas pelas garras do pecado, até mesmo no crack ou em outros tipos de situações, e não conseguia largar os vícios? Mas Jesus, o libertador, aquele que liberta de verdade, os libertou e agora livrou eles da morte eterna. Agora eles acreditam, eles creem na palavra de Deus, que eles são salvos, que eles, a segunda morte ou a morte eterna não vai alcançar eles. Por quê? Por causa da proteção do sangue de Jesus. Por isso a Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 7, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Ele nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus é que nos dá salvação, é o sangue de Jesus é que traz a libertação. Olha o que a Bíblia fala,
que João Batista, ele estava batizando no Rio Jordão, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, e a Bíblia diz que Jesus veio até o Jordão. Quando João Batista olhou para Jesus, ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é mais aqueles cordeiros lá no Egito, é o Cordeiro de Deus que já veio para tirar o pecado do mundo. O seu sangue já foi derramado. Jesus veio para nos libertar e Jesus veio para nos salvar. O que significa Páscoa? Significa libertação e salvação. É isso que significa Páscoa. Eu não sou judeu, eu não estou no tempo do Antigo Testamento, eu não estou vivendo a antiga aliança, eu estou na nova aliança. Na nova aliança eu participo do pão conforme Jesus fez, e eu participo do cálice, e o pão representa, tipifica, simboliza o corpo do Cordeiro de Deus que venceu na cruz do Calvário através da sua morte para nos dar salvação. Eu participo do cálice que representa o sangue dele, e foi por intermédio do sangue dele que eu fiquei livre da morte eterna, que eu fiquei livre da condenação eterna, que eu fiquei livre do juízo de Deus por causa do sangue de Jesus. Foi por causa do sangue dele. E a Bíblia vai dizer em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, olha só que palavra linda: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É o sangue dele que nos livra da morte eterna, é o sangue de Jesus que nos livra do juízo de Deus, porque o juízo de Deus ele vem sobre o pecado, mas quando o sangue de Deus está sobre a nossa vida, o juízo de Deus não nos alcança, a condenação não nos alcança, a perdição eterna não nos alcança, a segunda morte não fará dano para nós. É isso que Apocalipse 2,11 na parte C fala: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. É por isso que nós estamos lá na igreja todos os meses comemorando aquele ritual que Jesus mandou, aquela ordenança que Jesus deixou para a igreja. E quando a gente pega aquele pão e a gente parte o pão e distribui entre os irmãos, a gente ali está glorificando a Deus, porque aquilo ali simboliza o sangue de Cristo. Nós estamos nos alimentando de uma forma simbólica, né, do corpo de Cristo, e a gente está ali também tomando aquele cálice. Isso aí é a nossa comemoração hoje. Nós não somos judeus, nós não estamos comendo ervas amargosas, ainda que a gente saiba que o nosso tempo lá no Egito também, no mundo a gente sofreu demais. Tem gente que não gosta nem de falar o que passou lá no Egito, mas agora ele está vivendo diante do Deus de Israel, e assim como aqueles hebreus, eles comiam aquele cordeiro, né? Eles comiam aquelas ervas amargas, pães ázimos, e eles acreditavam, era pela fé que eles iriam ser poupados. Como nós também fazemos isso pela fé, participamos da ceia, que é a Páscoa do Antigo Testamento, agora na Nova Aliança é a ceia. E olha que coisa interessante, Jesus ele disse assim para os seus discípulos: deu pão para eles comerem, esse pão é o meu corpo que é dado por vós. E ele deu o cálice, falou assim para eles tomarem o cálice, que esse cálice é o meu sangue que é derramado. Ele não fala nem que será derramado, seria derramado no outro dia, mas ele já está usando o termo presente, que é derramado, já estava garantido, esse sangue que é derramado por vós. E Jesus ali, ele dá o simbolismo, né, da libertação e da salvação através daquela ceia, e ele diz assim: não beberei mais do fruto da vide aqui nessa terra. Jesus está dizendo: é a última vez que eu vou tomar um vinho aqui, tomar o suco de uva, é a última vez. E Jesus fala assim: até que venha o reino de Deus. Sabe que Jesus está dizendo: eu vou para o Pai, e lá eu vou ficar aguardando vocês, eu vou ficar aguardando a igreja. Para quê? Para que lá novamente eu participe do fruto da vide. Essa comemoração aqui, ela vai continuar lá no céu. Jesus está em jejum até hoje, esperando aquele grande dia para nós assentarmos na mesa com ele. Lá no céu nós vamos comemorar a nossa libertação e a nossa salvação. Então entenda que Jesus é o Cordeiro de Deus, que nós fomos resgatados pelo sangue. É isso que a Bíblia diz, é o sangue do livramento, é o sangue lá no Egito, naquelas portas, para que a morte não entrasse, e é o sangue de Cristo na nossa
nossa vida, para nos livrar da condenação eterna. Então guarda bem isso aí. O que significa Páscoa? Libertação e salvação. Libertação e salvação. Não tem nada a ver com ovo de Páscoa, não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ressurreição, ainda que a gente glorifique a Deus porque Jesus ressuscitou, mas Cristo é a nossa Páscoa. Recebe aí essa palavra.